Você é realmente livre? Você se considera uma pessoa livre? Você faz tudo o que quer, tudo o que tem vontade? Você fala sempre o que tem vontade de falar? E aí você acha que é livre? Talvez o seu conceito de liberdade possa estar equivocado. Eu vou falar hoje sobre a verdadeira liberdade, que só é conquistada de uma forma. Pode encher a tela para mim, por favor. Vou falar sobre a verdadeira liberdade que a maioria das pessoas não tem, apesar de pensar que tem essa liberdade. Estou falando da verdadeira liberdade que só se consegue através de Jesus Cristo. Cristo nos libertou para que vivamos em liberdade. João 8,36 é uma das passagens mais poderosas da Bíblia. Você vai conosco descobrir o significado dessa palavra em busca da verdadeira liberdade. Pensa comigo que você, como um ser humano, é composto de 3 partes: espírito, alma e corpo. Nós já falamos sobre esse tema aqui. Tem o espírito que veio de Deus e as suas inclinações são para Deus. Quando o espírito tem voz ativa, ele quer se conectar, ter comunhão, estar em contato com Deus, de quem ele veio. Ele quer isso, ele anela pela presença divina, ele deseja essa presença. Mas nem sempre o Espírito pode fazer a sua vontade, porque como nós somos compostos de 3 partes, espírito, alma e corpo, nós temos agora 2 jogadores muito fortes que se unem para ir contra o nosso espírito. E esses 2 jogadores, esses 2 players, se fundem numa mesma entidade capaz de sequestrar o nosso espírito, mantê-lo em cativeiro para que cumpra os seus desejos. Portanto, você pode não ser livre como você acha que é. Porque se nós pensarmos que você originalmente é um espírito que tem uma alma e habita num corpo, talvez lá no âmago, lá no profundo do seu ser, você não tenha a liberdade que você julga ter ou que conscientemente você acha que tem. Se você fizer uma análise profunda da sua vida, se você puder silenciar por um certo tempo, fechar os olhos e pensar quantas vezes você fez coisas que não resultaram em bons resultados, você não gostaria de ter feito. Talvez você agiu precipitadamente, talvez você disse uma palavra, talvez você tomou uma atitude que depois veio a se mostrar uma atitude impensada, danosa. Quantas vezes você faz e fará isso porque o seu espírito não conseguiu se impor diante da sua alma e do seu corpo físico. Espírito, alma e corpo. Espírito que tem uma alma e habita num corpo. Se unem alma e corpo para fazer o que lhes parece bom. E para isso eles aprisionam o espírito. O espírito fica lá escondido, caladinho. Imagine agora a figura de uma pessoa com medo, numa cela fria, encolhida, sem ao menos poder dizer alguma coisa. Assim são algumas pessoas no seu interior. A essência dessa pessoa está lá aprisionada. Os seus modos, os seus gestos, tudo o que ela traz para fora não compactua com o espírito, porque a natureza terrena tomou posse, tomou conta. A pessoa está morta interiormente em seus delitos e pecados, como diz o apóstolo Paulo, por ter alimentado somente a alma humana, somente o que a Bíblia chama de carne. Não é carne literal, é faculdades mentais, sentimentos. Essa pessoa agora passa a andar segundo o curso deste mundo. Ela só pensa em ter prazer temporário e passageiro, nem que seja ao custo da dor de alguém. Sabe quando a palavra é empregada de forma inapropriada? Quando a resposta é dada para satisfazer aquele que responde, para que tenha pelo menos 1 minuto ou 1 segundo sequer de aparente vitória, mesmo que isso custe a derrota familiar, mesmo que isso custe a consequência de amizades desfeitas, problemas criados desnecessariamente, porque a pessoa teve que dar a última palavra. Isso existe e é colocado em prática por conta da necessidade que a alma tem de se sobressair, de se achar importante, de ser reconhecida, nem que seja por si mesma, porque tem casos em que nem quem está à volta suporta mais, consegue mais administrar
essa vontade de dar a última palavra, vontade de estar sempre sendo reconhecida, sendo vista, sendo notada. E o Espírito está lá, aprisionado num canto da cela fria. Não tem voz para nada, raquítico, porque não foi alimentado. E há alguns estágios em que o pecado, o mal proceder é tamanho que o espírito está morto. Aliás, quando praticar coisas contrárias à vontade de Deus é uma constante, o fim disso, ou o resultado disso é morte, morte espiritual. Foi por isso que Jesus Cristo morreu, para que nós tivéssemos vida. Ele pagou com a sua vida para que nós fôssemos feitos de novo, vivificados nele, por intermédio do seu sacrifício. Quando Deus disse a Adão lá no paraíso, a alma que pecar, e aí o apóstolo Paulo reportou isso depois nos seus escritos, a alma que pecar, esta morrerá. Quando Deus disse que se a árvore do conhecimento do bem e do mal fosse comida, certamente o homem morreria, ele estava falando de morte espiritual, de separação entre o homem e Deus. Como consequência, a morte física também. Mas essa não é a mais importante. A decisiva, a que traz maiores danos, é a morte espiritual, a separação da criatura e o seu Criador, por conta de uma barreira intransponível chamada pecado. Um Deus santo não tolera o mal, não pode se envolver com ele, tem entre si e aqueles que pecam uma barreira intransponível. A justiça requeria que o homem fosse banido eternamente da presença de Deus. Mas o seu amor foi tão grande e é tão grande que desde a fundação do mundo, Jesus Cristo já tinha sido oferecido por nós como sacrifício. Ele sabia que o ser humano pecaria e colheria as consequências deste pecado com o afastamento. Mas ao invés de tolerar viver afastado de nós por toda a eternidade, ele resolveu nos resgatar. Ele invadiu o cativeiro, ele explodiu o cativeiro com a morte de Cristo Jesus, derramando o seu sangue e pagando o nosso resgate. Ele foi lá e tomou todos aqueles que crescem no seu sacrifício e os trouxe para a liberdade que há em Cristo Jesus. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8,36. É dessa liberdade que eu estou falando. Você é livre ou você tem agido segundo a sua natureza? Ou você tem vivido apenas para se satisfazer nessa terra de prazeres que a vida pode oferecer, mesmo que as consequências sejam danosas? Ou você tem apenas vivido para dar a última palavra, para ser o mais violento, mais bravo, aquele que não leva desaforo para casa? Como é que tem sido a sua vida? Você se orgulha dessa sua vida errante? Se você faz isso, você subiu mais um grau ainda no seu distanciamento da verdade. Porque nós não podemos nos vangloriar nem das nossas melhores obras, quanto mais daquilo que nós fazemos para nos afastar de Deus. É loucura pensar que somos em nós mesmos capazes de viver uma vida reta. E alguns podem tentar se justificar. Mas eu sou humano, eu tenho minhas fraquezas, todo mundo erra, todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, mas há uma saída para isso. Ele veio morrer em nosso lugar e Ele requer que nós também morramos para o mundo, para as concupiscências, para o pecado, para tudo aquilo que desagrada o nosso Criador. Ele veio nos resgatar e fez isso de graça. Pela graça nós somos salvos. A salvação é de graça, mas vai custar o seu esforço, a sua renúncia, o seu compromisso de tentar fazer o que é certo. E Ele vai te capacitar para isso. Basta que você humildemente o peça. Sabedoria, poder para resistir, caso você queira ser realmente livre. Porque a única liberdade verdadeira que existe é poder servir a Cristo voluntariamente. Porque Ele não obriga ninguém a nada. Ele apenas aponta o caminho. Do pecado, todos nós já somos automaticamente servos, escravos, condenados. Nós estávamos assim, mas Ele veio e nos resgatou. O que nós vamos fazer com essa informação
é o que determina se seremos livres ou não, porque só há um jeito de ser livre: usar a nossa vontade para servir a Cristo, para obedecer à sua vontade, porque Ele é quem sabe como nos conduzir, Ele é quem nos conhece mais do que nós mesmos. E hoje eu peço a Deus que as escamas caiam dos olhos, que Ele possa libertar as pessoas que se encontram aprisionadas em seus próprios desejos, em sua própria natureza, e que o espírito que estava escravizado, preso, sem perspectivas, possa reviver pela palavra. Como na profecia de Ezequiel, os ossos secos possam voltar à vida, com os tendões, a carne e a pele ressurgindo imediatamente, tornando fazer viver aquilo que já estava morto, pelo poder da palavra de Deus. Eterno Deus, eu te peço, dá vida a quem se encontra morto, resgata quem está preso, liberta quem está sendo mantido cativo pela tua graça, pelo teu poder, porque é tempo da grande colheita, é tempo de nos prepararmos para a tua vinda, de estarmos despertos aguardando o teu retorno. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém.